Olá, prezados. Vamos a mais uma aula de Teoria das Comunicações 2. Vamos trabalhar com a equalização FDN. Mandei o sinal. Ele entrou num canal qualquer lá, né? E esse canal tem uma resposta, né? Tem uma resposta, uma função de transferência, H de N, tá? Como é que eu determino a resposta do canal? Se eu quero, por exemplo, é só eu transmitir o impulso, né, no canal, que eu tenho a resposta ao impulso. E a função de transferência de um canal é justamente a resposta ao impulso daquele canal. Bom, isso vale para os sistemas LTI, linear e invariante no tempo, correto? Essas coisas vão acontecer, mas esse tipo de relação, o H de N tomado no tempo K igual ao H de N menos K, isso só vai valer se o sistema for invariante no tempo e linear, como vocês viram lá em análise de sinais de sistemas, né? O que eu receber do sinal, o sinal recebido, ele vai ser justamente aquela função de transferência, né? A transformação do sinal de enviado, né? Do x de n, né? Vou fazer aquela transformação que foi feita com impulso, vai dar o y de n. Essa sequência de amostras pode ser descrita como sequência de impulsos, né? Somatório de impulsos ponderados deslocados no tempo, ponderados pelo x de k, que é a amplitude de cada amostra, deslocado no tempo. Né? Então, essa é a ideia. Essa é a representação por impulsos deslocados. Então, o y de n vai ser a transformação disso aqui, né? Ora, como x de k é uma constante, né? São constantes, valores constantes, correto? Essa somatória de x de k, ela pode sair fora da transformação, já que o sistema é linear, considerado linear e invariante no tempo, né? Se eu considero linear e invariante no tempo. Então, eu vou ter a transformação do impulso. A transformação do impulso, a gente viu aqui que é quem? Se ele é sistema linear e invariante no tempo, é a função de transferência do sistema, função de transferência do canal. Então, tem aqui, ó, somatório de x de k vezes a função de transferência do canal tomado no instante n, deslocado de k. Correto? Aí, o y de n, então, como essa tomada aqui, perdão, aqui não é deslocado de k, é tomada no instante k, né, isso aí pode ser utilizado devido a esta igualdade, né, função de transferência deslocado de k, né, deslocado de k no tempo. Então, essa é a ideia. Daí, se eu fizer a transformada aqui, né, para isso aqui nada mais é que a convolução, né? Somatório x de k, h de n menos k a representação de uma convolução, certo? Já que eu tenho y de n, x de n aqui no tempo, né? Bom, essa convolução no tempo, se eu fizer a transformada aqui, eu vou ter um y maiúsculo de z, né? Igual a convolução passa a ser, então, a multiplicação. O x de z vezes o h de z. Né? Passa a ser uma multiplicação aqui. Bom, como é que a gente faz, então? Sabendo que no domínio da frequência, o y de z, ou seja, o sinal recebido no domínio da frequência, é igual ao sinal transmitido no domínio da frequência, multiplicado pela função de transferência do sinal também no domínio da frequência, né? Na verdade, vai ser isso aqui, né? Vamos ver se eu consigo escrever aqui de maneira mais... escrever com essa cara aqui. Então, aqui, ó, o y. Então, no caso aqui, a gente tem o y. Ficou amarelo?
o y de z vai ser igual ao x de z, né? Vezes o h de z, né, nesse caso aqui. Então, eu tenho uma multiplicação no domínio da frequência aí. Ora, se eu tenho y de z, porque na verdade, o y de z, né, foi o y de z foi o meu sinal recebido. E tem o h de z, que é a resposta do canal na frequência. Como é que eu faço aqui para achar o que foi transmitido, que é o que eu preciso, né? Achar o que foi transmitido. Porque o y de z chega distorcido. O que foi transmitido foi o x de z. Eu tenho que achar o x de z. Então é só pegar, x de z vai ser quem? Y de z dividido por h de z. Né? Se eu tivesse que fazer esse domínio do tempo, eu teria que fazer uma desconvolução. Muito bem, então basta eu descobrir, já que o y de z eu tenho, porque é o que chegou para mim, meu sinal, né, no receptor, se eu descobrir quem é o h de z, eu consigo descobrir qual foi o sinal transmitido e recuperá-lo de volta sem erro, sem nada. Tá certo? Muito bem, como é que eu faço então para determinar este h de z? Aí é que vem a equalização. A equalização vai fazer o quê? Vai exatamente descobrir. Fazer uma equalização significa exatamente descobrir quem é o meu h de z e aplicá-lo ao sinal recebido, para achar qual foi o sinal transmitido. Isso aqui é a equalização. No caso de uma sequência de símbolos OFDM, no caso de uma sequência de símbolos OFDM aqui, correto? Se eu pegar, por exemplo, um determinado símbolo aqui, e as informações que eu colocar aqui forem todas conhecidas, né, todas já previamente conhecidas, também pelo receptor, porque os dados são coisas que vêm aleatoriamente, né? Vão ser gerados e o receptor não vai saber o que é. Mas se eu insiro aqui uma sequência conhecida aqui, um determinado ponto, o receptor pode saber qual é essa sequência. Eu posso, de antemão, né, programar uma sequência que o receptor já saiba. Aí a posição onde vai colocar isso aqui, coloca no início do. Pode colocar no início do trem de símbolos, ou pode colocar no meio ou no final, depende da situação. Tá certo? Mas eu vou tomar alguns símbolos estrategicamente posicionados e vou chamá-los de sequência de treinamento, que é justamente para treinar o meu receptor, né, para saber o que aconteceu, para poder ele conseguir descobrir, lá no meu receptor, conseguir descobrir qual é a função de transferência. Porque se eu transmito dados conhecidos, ele sabe que foi transmitido. Ele tem o x de n. Então, ele tem o x de n desses símbolos aqui. O x de n ele tem. Ou x de z também, né? No caso. Quando ele receber o sinal lá, ele vai ter também quem? Vai ter também o y de z. Quando ele receber o sinal lá. Ora, se ele pega, então, o meu h de z, que ele vai encontrar, ele vai pegar o y de z e dividir pelo x de z. Então, ele encontra o h de z. Perfeito? E ele encontra, então, por quê? Porque ele tem tanto x de z quanto y de z, porque ele sabe o que foi transmitido nesses símbolos posicionados estrategicamente. A partir daí, ele pega o h de z que ele descobriu e aplica ao y de z dos outros símbolos. Correto? Aplica o y de z dos outros símbolos. Que aí ele passa a ter quem vai ser. Ele passa a ter o meu x de z dos outros símbolos, né? Então aqui eu tinha
Y', X', porque eu conhecia X' e Y'. Aí eu pego o X de Z. O X de Z vai ser igual a quem? O Y de Z dos outros símbolos dividido pelo H de Z que eu determinei ali usando os símbolos conhecidos. Então, o símbolo vai ser representado no domínio da frequência, no símbolo FDM, representado no domínio da frequência, eu já falei, com a convolução dos sinais no domínio do tempo. No domínio da frequência vai ser uma multiplicação, muito simples de fazer, ou divisão, no caso, né? A gente vai fazer duas divisões, olha lá, uma divisão para achar o H de Z, que é dos conhecidos. Depois, uma divisão dos desconhecidos, de X para H, para achar o desconhecido. Então, nesse caso, basta fazer isso aqui. Vamos supor que eu tenha colocado os 4 primeiros símbolos, né? Os 4 primeiros símbolos, como sequência de treinamento. Então, eu vou calcular aqui, eu tenho os dados TX, treinar a parte dos dados transmitidos, né, modulados. Transmitidos, que é conhecido. Aí vem a parte dos dados RX que eu recebi no receptor, correspondente àqueles conhecidos lá. Repare que os índices são os mesmos, né? Então, divido um pelo outro, TX por RX, tenho a minha função de transferência. Só que eu vou ter uma função de transferência de mais de um símbolo, né? Vou ter de 4 símbolos, de N símbolos. Então, como eu vou achar uma média aí, né? Calculo a média. Repito essa média para todos os outros símbolos desconhecidos que chegaram, né? Repito essa média para poder fazer a divisão por todos os outros símbolos. E aí, os dados modulados recebidos realmente, reais, né? Com base naqueles transmitidos, vai ser os dados que eu recebi dividido pelo H de N, né? Esse H de N aqui. Pronto, resolvido o problema da equalização em um TAP. Isso funciona muito bem para os sinais OFDM, já que eles são modulados no domínio da frequência. Se eu vou modular o domínio do tempo, fazer uma transmissão do domínio do tempo igual que a N puro, né? Ou PSK puro e tal, isso aí não vai funcionar, né? Essa equalização aí não vai funcionar. Eu tenho que partir para uma outra técnica de equalização, por exemplo, usando Viterbi, usando outras técnicas de equalização. Como a gente vai aqui no nosso trabalho, nós vamos transmitir o sinal OFDM como a modulação de acesso ao meio, né? Modulação de canal. Tá certo? Então, basta vocês fazerem a equalização de um TAP, como está mostrado aqui para vocês. Só que nesse caso eu tenho um problema, né? Imagine, eu tenho uma quantidade, eu vou transmitir 50 símbolos. 50 símbolos. Desses 50 símbolos, eu estou supondo o meu canal como um canal invariante no tempo, né? Para eu calcular essa HDN aí, eu estou falando que o meu canal é linear e invariante no tempo. Perfeito? Linear e invariante no tempo. O que quer dizer um canal linear? Canal linear quer dizer que ele vai fazer o que com o sinal? Ele vai amplificar ou atenuar o sinal e, além disso, vai impor ao sinal um desvio de fase, porém um desvio de fase linear em relação à frequência. Isso é o que faz um canal linear. Invariante no tempo significa o quê? Que ele vai ser estacionário. O que acontece nesse instante com o sinal, daqui a X segundos vai acontecer a mesma coisa. Né? Se eu mandar o mesmo sinal, vai acontecer a mesma coisa com ele. Perfeito? Isso é que é também tomar invariante. O canal invariante.
Porém, a gente sabe muito bem, e a gente viu lá, que os canais eles são seletivos em frequência e, além de tudo, eles têm um desvanecimento rápido, né? Eles têm uma variância no tempo também, então eles não são invariantes no tempo. Canais de rádio móvel, eles não são invariantes no tempo, não são totalmente lineares. Então, isso aí a gente vai fazer uma aproximação. Obviamente, a gente vai tentar reduzir o máximo aí, né? E aí, se eu tomo intervalos pequenos, eu posso considerar o canal mesmo variante, mas devido ao tempo de coerência, lembra do tempo de coerência que eu mostrei para vocês? Eu posso considerar daquele tempo de coerência, daquele intervalo de tempo de coerência, que o sinal não, que o canal não varia no tempo, né? Então, durante o período de coerência, o canal não varia no tempo. Eu posso dizer que ele é invariante no tempo durante o período de coerência. Então, se o meu trem, se o meu, vamos dizer assim, os meus símbolos, eles, à medida que o tempo passa, eles vão, essa função de transferência vai mudando. De tal maneira que, de tempos em tempos, eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar símbolos de treinamento. Quanto mais símbolos de treinamento eu usar, menos dados úteis eu vou transmitir. Perfeito? Certo? Então, ou seja, minha taxa efetiva de transmissão de bits diminui. Então, muitas vezes eu não vou poder usar sequências de treinamentos grandes, vou ter que usar sequências de treinamentos pequenos, com mais frequência, apresentar mais frequências elas no trem de símbolos que eu vou colocar, né? E assim sucessivamente. Uma outra alternativa é a adição de portadoras piloto, né? Então, eu estou levando dados em diversas portadoras, mas em alguma delas eu levo dados conhecidos, né? Aí eu veja bem que eu não estou agora transmitindo um símbolo inteiro como dados conhecidos. Eu estou transmitindo dentro de um símbolo algumas portadoras com dados conhecidos. E eu posso transmitir hora sim, hora não, né? Posso fazer uma variação aí. De tal maneira que eu vou, de certa forma, reduzir o número de dados de redundância que eu estou enviando. Aqui a técnica de tons pilotos é que eu vou colocar, então, dados conhecidos nessas portadoras, achar nessa portadora aqui, por exemplo, qual foi a função de transferência que atuou sobre ela, sobre esse canal, essa partezinha do canal, também vou fazer sobre ela, e vou aplicar a média às portadoras que estão entre elas. Certo? Ou posso, por exemplo, pegar aqui numa região aqui e aplicar a mesma que essa, numa região aqui aplicar a mesma que essa, e essas aqui que estão no meio fazer uma média das duas e aplicar a média aqui, né, da função de transferência aqui em cima dessa, na média das duas. E assim sucessivamente, vou trabalhando. Repare, então, que aqui a aplicação da equalização dessa maneira é um pouquinho mais complexa, mas funciona também. Outra coisa que eu posso usar é o que a gente chama de modulação adaptativa. Lembra que a modulação, ela para ser bem transmitida, ela vai depender da relação sinal-ruído? Né? Então, às vezes eu tenho lá a característica do canal com relação à frequência. Eu já fiz um mapeamento da seletividade do canal com relação à frequência. E como cada subportador ela está numa região de frequência específica, que teoricamente eu conheço como é que é o canal, então eu vou usar a modulação adaptativa. Para determinadas subportadoras, eu uso, né? Para determinada subportadora, eu uso 4QAM, para determinada 64,
para outros 16, né? Dependendo da relação sinal-ruído, né? Aí o nível de, quando o nível de ruído é pequeno, eu posso usar em relação né, ao sinal, eu posso usar uma modulação maior, né, de ordem maior. Quando o nível de ruído cresce, aí eu passo a usar uma modulação de nível menor. Esse nível de ruído aqui, essa modulação adaptativa, ela pode ser tanto na frequência, né? Eu vou mudar, vou colocar cada subportador numa modulação de acordo com o nível, a seletividade do canal. Essa é uma possibilidade. E ainda há a possibilidade de eu variar, pegando uma subportadora qualquer, variar a taxa de modulação dela no tempo. Né? Por quê? Porque como o canal é variante no tempo, pode ser que em um determinado instante de tempo eu tenha um ruído pequeno, num outro instante de tempo eu tenho um ruído grande, e aí eu vou adaptando, chama de modulação adaptativa. Hoje, como os rádios todos são por software, tem mais facilidade de fazer isso. Antigamente não tinha. Né? Então, eu vou testando e vou adaptando as modulações dessa maneira aí. Claro que o rádio vai ficando cada vez mais complexo à medida que eu for fazendo modulações adaptativas na frequência menos, mas no tempo vai ficar mais complexo, né? Muito bem, vamos ficar por aqui hoje e até a nossa próxima videoaula.